salve. Hello. Você não é a última música do Def Delis? Como já? É. Eu vi que ele lançou, só não cheguei a prestar atenção. Você acha que flopou? Não, tá com bastante visualização já. Tipo, não é igual às anteriores, mas tá bem de boa. Meu Deus. É tão estranho ver o bagulho com um delay. Desculpa, pai. Aí, ó, agora você vai poder ver minha super dança. Salve, salve. Salve, Pavarini. Tranquilo, meu bom? É, tava meio sumido aí. Isso aí, Mas que bom que você tá aqui de volta. Fala, Peck. Salve, meu grande Peck. Oi. Oi, oi. Oiê. Oi, sumido. Fala, Maczinho. Suave. Fala, Guimarães. Vamos entrando, rapaziada. É isso. Hoje a gente colocou até uma dessas músicas lentinha. Ah, velho, é foda, né? Muito trampo, tamo com um trampo pra soltar na segunda. Ó, segunda-feira, hein? Meu momento do merchan. Segunda-feira, dia 27. Trampo com o Mano da Lua também. Não sei se vocês conhecem. Vai lançar... Que horas vai lançar o vídeo? Tá, 7? Ah, eu acho que não. Vamos tentar lançar mais cedo, né? A gente vai lançar o vídeo segunda-feira. Então é isso, rapaziada. Dá um corre lá, confere. Eu mandei pro Peck hoje. O que você achou, Peck, do Ele vídeo? mandou várias mensagens. Cara, Achou surreal. você curtiu o tiro na cabeça? Aquele foi o meu melhor momento ali. Bom, é isso. Começar? Bora. Bom, é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 13 da nossa série Grave Você Mesmo. Aqui é onde a gente mostra pra vocês todas as técnicas que vocês podem aprender para utilizar aí na casa de vocês, técnicas que vocês podem aprender a se gravar sem depender de uma produtora, sem depender de pagar para fazer Para isso. E você pode fazer suas produções, aqui é mais focado para videoclipe, né? No caso, para você que é artista, aprender a fazer suas próprias produções sem depender de ninguém. Eu sou o Gabriel Olive, produtor audiovisual há mais de 7 anos, trabalho com videoclipe há mais de 4. Esse do meu lado é o Josh. Eu sou artista, compositor, produtor e eu também sou o artista que edita os meus próprios videoclipes. E mano, pô, 13, cara, você acha? Caramba, nós foi, hein? A gente já... Chegamos no episódio 13, velho, olha só. E é legal, porque assim, no primeiro eu tava com o maior receio de fazer, tá ligado? O cara tava nervosaço pra fazer o bagulho. Mas eu também tava, mas eu é assim, legal, mas eu tava nervoso. A gente tem que quebrar essa barreira, tá ligado? Sempre que for fazer algo novo, a gente tem que quebrar essa barreira pra gente conseguir realizar os nossos sonhos, né? Realizar o que a gente quer pra frente. Então, isso foi muito bom e é isso. 13º episódio e vamos seguindo aqui. E o nosso intuito é trazer para vocês cada vez mais conhecimento do que a gente de vivências e hoje a gente vai justamente para falar sobre vivências, falar sobre nossas experiências no set, porque não é tudo mil maravilhas, a gente não é uma produtora gigantesca, a gente não é uma produtora também que está começando agora, mas a gente tem muita caminhada aí já e já errou muito, né? Já teve muitos erros e a gente vai passando por esses erros e vai aprendendo e vai aplicando coisas novas. E sempre quando porque a gente sempre quer evoluir cada vez mais, né? Então a gente sempre vai ter algo novo para fazer. Então a gente sempre vai ter algo também novo para errar. Isso é verdade. E aprender com esses erros novos, né? Mas acredito que hoje é para vocês
verem que sim, coisas fora do planejado vai acontecer com vocês. E muito daquilo que o que a gente quer passar hoje é um pouco da vivência nossa que a gente teve em set e coisas que às vezes saíram do planejado, que a gente acabou dando errado ali na hora. E é também para tentar criar... Isso é uma coisa que vocês adquirem só com o tempo, trabalhando realmente nos videoclipes, pondo em prática as técnicas. Vocês vão pegando essas coisas na prática. E o que a gente quer compartilhar com vocês é isso. São os momentos que fizeram a gente pegar na prática, né? Os momentos que a gente teve que improvisar, teve que se adaptar ali na hora. E várias coisas que, assim, vocês ouvindo da gente, vocês não precisam passar pelo mesmo erro, né? Não precisam cometer o mesmo erro. Porque eu acredito que você que está começando, você vai... Se a gente falar esses erros, que são erros que são até simples, né? Que são erros comuns, na verdade, vocês já podem estar com isso em mente e falar, pô, eu também posso errar nisso, então eu vou prestar mais atenção. Então é mais para prestar atenção, para pegar isso daí e aplicar nas suas produções com mais certeza do que vai fazer. Então ver as coisas que a gente tá trazendo de errado. Hoje é para falar dos erros realmente, né? Aqui a gente vai se explanar por completo, tá? Se você ainda tiver respeito pela gente depois dessa live, muito obrigado, cara. Não, eu tô zoando, mas é real, mano. Fala, Shine. Cometer erros, na verdade, é uma coisa não só boa, como importante. Porque é a famosa frase de motivacional de filme padrão, né? Se você não cair, como você aprender a levantar? Entendeu? Se você não levar choque com o dedo na tomada, como é que você vai realmente saber por que você não pode pôr o dedo na tomada? Entendeu? Essas coisas assim. E pra fazer videoclipe é exatamente a mesma coisa, né? A gente precisa errar para aprender certas coisas que muitas vezes os profissionais que estão nessa caminhada há mais tempo, eles acabam aprendendo isso muito mais, tipo, eles já têm anos de caminhada, já fizeram isso várias vezes e eles aprenderam do mesmo jeito também, né? É isso aí. O Shine, ele é um exemplo, o cara é o exemplo que tá querendo realmente aprender sempre. O cara tá no bar e tá vendo a live da gente. É isso aí, Shine. Satisfação, junto, mano. Pô, queria ter alguma coisa pra brindar com você virtualmente aqui, mas... Com certeza. Você tá no Rap Lab? Da hora. Foda. Nice. Satisfação aos manos do Rap Lab aí, é nóis, tamo junto. E mano, então, vamos falar aqui de um clipe que teve muito planejamento, mas que teve também muito erro e eu tenho que falar sobre eles. A gente tem que falar, porque não é porque a gente planejou muito que na hora que vai sair mil maravilhas, que né? sai então, exatamente com a perfeição. Às vezes a gente cumpre toda a tabela certinha, faz as coisas com antecedência, anota, planeja e ainda dá errado. O clipe que a gente fez foi Favela Primavera. A gente teve meses de planejamento, como era tudo novo, né? Eu queria aplicar coisas novas, então coisas roteirizadas, coisas com história, personagens ali, ia ter maquiagem, ia ter iam ter coisas a mais que eu nunca tinha feito. Então, como que eu ia saber o que ia acontecer se eu nunca tinha executado de fato, né? Então eu imaginei muitas coisas, eu vi muitas referências, vi muitas coisas assim, mas eu não podia prever certas coisas. Então teve alguns erros, sim, que a gente teve que sobressair ali na hora. E também é legal a gente ressaltar aqui, que ele estava me contando essa história antes da gente entrar, né? Que tem certas coisas que realmente simplesmente fogem do seu controle também. Tipo, não é necessariamente um erro seu. Às vezes é só uma situação, por exemplo, chuva, né? Que inclusive foi o caso. A gente usou uma locação abandonada e... Abandonada assim, por partes, porque tinha gente cuidando lá, né? Eram uns policiais. É uma fábrica abandonada que acabou virando um stand de tiro de airsoft. Era pertinho da rodovia, assim, e a gente visualizou esse local, fez visitas técnicas e tudo mais.
O Queiroz, que foi o cara que cantou no som, ele foi atrás desse cara, tava lá no dia, conseguiu o celular do cara. Então 4 meses antes a gente entrou em contato com ele, falou, mano, a gente vai gravar tal, vai gravar nesse local. E beleza, tava tudo organizado, de fato. Mas uma semana antes, depois eu volto na parada da chuva. Uma semana antes o cara falou, pô, mano, a gente treina Airsoft. E nesse dia, em tal horário a tal horário, a gente vai usar lá. No sábado e no domingo, que a gente ia gravar no sábado e no domingo. Então assim, pô, eu tinha planejado os takes. Que você já tinha planejado, já tinha visto locação de... Não, mas eu não tinha percebido, eu não tava no planejamento que eles iam utilizar o local. Eu pensei que eles... que tava acertado que a gente ia ter o local pra gente gravar, tipo, o dia inteiro. E aí quando eles falaram isso, eu tive que antes de gravar, eu já tive que modificar certas coisas. Certos detalhes que certas cenas que tinham que ser um pouco mais rápidas, né? Beleza. Aí, um dia antes, a gente olhou na previsão, tava chovendo muito. Ia chover muito no outro dia também. A gente tinha locação ambiente interno e ambiente externo. A primeira gravação ia ser em ambiente externo. Eu já tive que mudar isso daí. Então a gente mudou para ambiente externo. Só que como era um lugar abandonado, chovia muito. Então, e as coisas... Não tinha um teto certinho, né? A chuva tava passando entre as paredes, entre os andares ali. Então tava alagando certos locais. Então, imagina pra gente... ter o transporte disso tudo, né? Se locomover ali, colocar os equipamentos, colocar fiação ali, colocar cabos, né? De energia e tudo mais. Então, assim, foram coisas que não dava para prever até certo ponto, mas como que a gente ia prever que ia chover? Também, né? às vezes, vamos supor que você já chega numa situação muito perto do clipe e a pessoa liga, você já alugou as coisas, você já viu tudo, você já tá tudo certinho, é só ir lá e gravar. Às vezes você não consegue nem remarcar com as pessoas que vão participar do clipe, então não é só uma questão de... Era muita coisa ali, né, pra remarcar, então a gente teve chuva já logo no dia que a gente conseguiu gravar internamente, mesmo com esse alagamento que tinha lá, né, a gente conseguiu reverter, e a questão do horário, como choveu muito, não foram muitas pessoas do Airsoft. Então, foram uma equipe reduzida que conseguiu só jogar lá fora. Então, a gente teve o ambiente interno pra gente o dia todo. Sim. E aí, no outro dia, a gente conseguiu também remarcar. No outro dia, a chuva parou e até que nublou. Então, como a gente ia gravar no ambiente externo, como tava neblina, como tava as nuvens em cima, foi um cenário muito bom pra gente. Um ambiente externo muito bom de iluminação pra gente. Porque tudo ficou soft. Então eu queria passar esse clima também de mais tensão, assim, né? Ficar mais sombrio. E esse foi um fator que favoreceu a gente. A chuva atrapalhou no dia anterior, mas ajudou a gente. Porque tava esse clima mais soft. Então, assim, só pra falar que tem coisas que a gente conseguiu fazer e sobressair em cima disso, dependente da situação. E o que a gente quer que você tire dessa situação específica? É que, primeiro, tenta estar à frente de imprevistos no quesito locação. Com isso eu quero dizer, tenha um plano B, tenham já uma segunda data meio que combinada por cima com as pessoas, tenha um segundo lugar, tenha uma espécie de plano B. Outra coisa, sempre olhe a previsão do tempo e tenta olhar com o máximo de antecedência, porque é que nem ele falou, às vezes a gente olha um dia antes, mas cara, já tá tudo alugado, tá tudo agendado, combinado com todo mundo, então não tem muita opção, não tem muito como mudar o dia. Então já tenta estar ligado nisso uns, 2 semanas antes, eu acho que já dá pra ver, não dá? Com certeza. E a terceira coisa que a gente quer que vocês tirem disso é que sempre quando você for passar o horário, quando você for planejar, inclui mais ou menos em torno de umas 2 a 4 horas a mais do tempo que você pretende gravar. Por quê? E pelo menos todas as que eu participei, era coisas que a gente imaginava gravar em 2, 3 horas e a gente acabou gravando em 6. Então, realmente... O ideal para gravação, dependendo de quantas cenas vão ter, normalmente umas 4 cenas, assim, 8 horas ali de gravação, fácil.
E se for em algum horário específico, você já vai ter que dividir essas cenas em mais dias. Mas, de qualquer forma, é sempre importante vocês planejarem e adicionarem umas horas a mais. Porque se você ficar abaixo desse tempo, tranquilo. Mas, normalmente, a gente não fica muito abaixo disso, né? Outra coisa que aconteceu num set de gravação foi que a gente tava para gravar o clipe, beleza, tava tudo organizado, já tinha organizado com os artistas e tudo mais. A gente ia gravar no centro de convivência aqui de Campinas e a gente ia gravar naquela arena. Só que a arena, ela tá interditada por muito tempo já faz muito tempo que tá interditada. Não sei se arrumou agora, mas quando a gente foi gravar tava interditado. Provavelmente ainda tá a mesma coisa. Só que assim, eu não sabia disso. A gente também não ligou não tentou entrar em contato com ninguém, com prefeitura, com nada. A gente simplesmente pegou e foi gravar. Eu tinha até alugado uma Butterfly, que é um difusor grande que fica que você coloca para barrar a iluminação do sol e você fica com a luz mais soft. Você vê, né? Ele já se planeja mais para a questão da iluminação. Mas não me planejei nem pro local, né? Então, a gente foi gravar e aí a gente tava montando todas as coisas e tudo mais. Aí o segurança chegou e falou, não, vocês não vão gravar aqui, vocês vão ter que sair. E aí a gente já tinha montado algumas coisas e a gente teve que desmontar e ir para outro local. Olha o problema que isso causou, né? Já o quê? Já dá-lhe deslocamento, já dá-lhe tempo de gravação, porque, cara, montar e desmontar uma coisa leva tempo. Descarregar essas coisas do carro, montar, desmontar, carregar, é uma coisa que você já gasta muito tempo nisso. E a partir disso, é simplesmente uma coisa que você já poderia ter matado uns 3, 4 takes. E realmente, cara, é um tempo que você não pode se dar o luxo a perder, né? É isso aí. A gente conseguiu reverter essa situação também. O que a gente fez? A gente foi para outro local, também a gente foi num parque lá, né? Aqui em Campinas, e conseguiu gravar esses takes que a gente precisava. Falar pra vocês que saiu até melhor a cena se fosse só realmente nesse lugar da arena ali. Então foi também um ponto que a gente conseguiu sobressair em cima disso e conseguiu gravar. Mas olha o que poderia ter causado, né? Poderia ter causado a perca do clipe, né? A gente poderia ter não gravado naquele dia. Olha o problema que ia causar com os artistas, porque estava todo mundo organizando. Exato. E você gasta mais deslocamento, mais tempo. Os equipamentos que você sem alugou contar também. Que né? no outro cenário você não chegou a usar o Butterfly, chegou? Nem eu cheguei a usar. Então assim, eu aluguei um negócio que a gente nem usou, né? Então olha como que são essas coisas por falta de planejamento. Ou seja, a lição, né? Acho que para todos esses tópicos a gente tem uma lição. Sempre veja se tem autorização. Sempre, se você pretende gravar em algum lugar ao ar livre e aberto, sempre já tente dar uma olhada antes, fazer uma visita técnica. E nessa visita técnica, você já vê esse quesito também. Você já vê, tipo, se o lugar é abandonado, se tem gente, se tem regra, se fecha, que horas que fecha. Pra nada disso te pegar de surpresa. Sempre tenha essa coisa mais formal, esse estágio mais formal da coisa. Sempre tenha isso feito, né? É isso aí. Outra coisa que é bem legal da gente falar com vocês é a questão da iluminação, porque normalmente vocês vão gravar com ambiente externo, né, com iluminação externa. Então, e vão necessitar da iluminação do sol e do dia para conseguir captar suas imagens. E assim, a gente consegue gravar entre 3 até 6 da tarde, que é onde escurece. Então, imagina que vocês têm 3 horas para gravar. Então, como que vocês gravam um clipe inteiro em 3 horas? Já teve clipes que eu já fiz isso, mas vocês não sabem a correria que é e a falta de organização também, porque você vai se perdendo por conta das horas e você tem que correr muito ali. Então, e também é uma coisa que no resultado final, às vezes você poderia ter pensado em coisas muito mais criativas se você não tivesse
gravado tudo em 3 horas, né? Só falando de um filme que gravou totalmente em ambiente externo, Usando e só utilizou só a luz do sol, e precisava gravar sempre flat, né? Sempre com uma nuvem em cima, ou sempre mais baixo ali o sol. Então é sempre das 4 em diante. Eu não sei o país ali que eles estavam, mas... Era o Chile. Era o Chile? O filme é O Regresso. Eles só usaram artifício da luz e rebatedores. Então eles não usaram iluminação artificial, né? Então, imagina como que foi o planejamento disso, porque eles gravaram sempre nesse mesmo horário. Então eles ficaram meses ali gravando sempre nesse mesmo horário, para passar como se fosse um dia inteiro, o filme inteiro naquele mesmo dia. Então eles tiveram que gravar meses para passar uma coisa, para fazer um filme que se passa em tipo semanas, né? É realmente uma coisa que você precisa dividir. Se você tem uma coisa assim, não, eu quero gravar o clipe inteiro no pôr do sol, por algum motivo, você quer fazer isso, você precisa planejar, porque tem o período de deslocamento, teste de câmera, montagem ali. Às vezes a gente pensa, não, o sol vai estar assim, eu vou chegar lá e vou fazer isso. E muitas vezes não é assim, às vezes acaba levando um pouquinho mais de tempo até você montar tudo, organizar tudo no take, fazer o teste de câmera, e aí sim você grava. E aí muitas vezes você, quero o clipe inteiro hoje, e aí fica uma coisa muito corrida. Eu tava difícil. falando pro Josh de alguns clipes que eu fiz, e ele não imaginou que foi toda a correria que foi todo desplanejado, que foi sem falta de planejamento. Mas aí que tá, né? Porque eu aprendi uma coisa fazendo desse jeito mais desorganizado, mais sem planejamento, mais no freestyle ali. Eu aprendi a aplicar melhor o freestyle, né? Porque existe essa mobilidade também no mundo da música, né? O freestyle ali, você sair, sobressair, tá em cima de um palco, saber cativar as pessoas de um jeito. Você errou a música, você leva para outro lado. Então, exatamente. Só que a gravação... Você esqueceu a letra e improvisa o fim do verso. Só que a gravação, ela tem sim certos momentos que você consegue fazer. O clipe é muito isso, você consegue ter uma liberdade maior, mas tem coisas que você tem que ter planejamento, não tem como, né? Não tem como você não ter planejamento. Porque é uma forma de arte que, assim, acho que cada forma de arte ela tem a sua peculiaridade, por assim dizer. Tem algumas coisas que às vezes é legal você chegar e só ir lá e fazer. Que nem, por exemplo, eu acho que você fazer freestyle é uma forma de arte também. Não é só música, é uma coisa ali de você ir e pensar naquilo na hora. Então, isso realmente é uma coisa que, cara, às vezes nem tema você precisa, você só vai improvisando. E as pessoas que não conhecem não sabem que é um negócio meio chato, né? A gravação, ela não é um negócio legal, porque você olha o produto final ali tão bem feito, mas a gravação ela é travada. Não, esse take, demorou muito tempo pra montar só essa iluminação, demorou muito tempo pra fazer essa cena. Tem coisas que demoram 3 horas pra fazer uma cena de 3 segundos. Então... E é uma coisa que a maior parte, assim, essa parte criativa, essa parte de... muito maçante, né? Ela é toda antes, na verdade, né? Porque na hora de você gravar, é meio que o trabalho vira completamente diferente. Quando você tá criando, você tá pensando... Beleza, ali tá a sua criatividade, ali tá toda a sua loucura, você pode fazer o que você quiser ali. Mas, na hora de você gravar, é técnica. É realmente uma coisa que ela é técnica. Se você não fizer de um jeito técnico, você provavelmente não vai ter um resultado final como você quer. E voltando nessa questão da gente gravar, assim, foi uma loucura, né? O clipe, a gente gravou em menos de 2 horas um clipe inteiro. Então, como que a gente conseguiu fazer isso? Como que teve coisas... A gente sim tava com um céu muito bonito naquele dia, a gente sim tava com um cenário muito bonito, a gente tava com as luzes RGB também que vão dar certas iluminações diferentes ali, você consegue brincar mais. Também teve um artifício na pós que eu utilizei de escurecer, de colocar esse clima mais à noite, né? Usar o ambiente de dia e trazer à noite na pós, que é um
um artifício muito opção utilizado também. nos filmes também. Então, assim, teve certos momentos que você fala, não, pô, esse aí ele fez o dia todo, planejou certinho, pá, não. Foi menos de 2 horas, a gente foi lá e gravou e fez o negócio. Eu não tô falando que isso é bom, de forma alguma, mas você olha o clipe e você vê que o negócio foi... que foi um clipe bom. É um clipe que ele realmente, ele tá muito bom. E ele contando essa história, pra mim, era uma coisa que eu não... Eu não imaginava que tinha sido tão caótico a gravação. Foi muito disso. caótico. A gente chegou lá, não, vamos gravar isso aí, agora vai, vamos. Agora, pô, agora cena com a atriz. Treme a câmera, vai. Agora coloca no alto, agora coloca embaixo, agora faz, vai pra frente, vai pra trás, faz o 360 com a câmera. Salve, então, salve, assim, mano, Drive. Salve, Boa Drive. noite, De boa, meu mano. Boa noite. Fala, JP. É nóis, meu mano. Mr. John. Então, assim, foi muito caótico e poderia ter... Se o clipe saiu bom, poderia ter sido muito melhor. Poderia não, né? Porque a gente aplicou isso depois mais pra frente. E realmente e teve isso coisas... e foi bem melhor os próximos, né? Mas, assim, com planejamento ali, com certeza a gente faria muitas coisas muito maiores ali, né? Eu tenho total certeza disso. Mas é isso. Utilizando do recurso do sol em poucas horas e só fazendo uma gravação. Depois disso, o que a gente aprendeu? A dividir os dias. Se você vai gravar ao ar livre, sempre tenha em mente que a gravação ela vai levar mais tempo do que você acha que ela vai levar. Sempre. A menos que você for gravar uma coisa muito curta, tipo um visualizer, tipo, sei lá, um teaser, alguma coisa assim. Se não for, fora esses casos, se você for gravar uma música de 3, 4 minutos, uma música completa, provavelmente vai levar mais tempo do que você precisa e para isso você precisa dividir os dias de gravação. Ou às vezes vamos supor que nem... Divide por cenário, né? Exatamente. O primeiro cenário eu vou gravar no dia tal. E aí você vai... e aí você consegue só focar em realmente somente naquele cenário. Então, exatamente. Lógico, vai também, se for possível, tenta ir gravar em lugares que tenha, por exemplo, não faz assim. A gente foi gravar bem mais cedo desse horário que é bom para gravar, mas é um lugar que tem muitas árvores, então a gente não teve o problema do sol batendo muito forte na nossa cara, estourando a imagem. Então, se você tiver essa opção, use essa opção também, mas é aquilo. No geral, se você quer desenrolar um trabalho inteiro só no externo, então é sempre bom você pensar ali em mais de um dia para gravar, né? É isso aí. Bom, agora vamos entrar em outro clipe ali que também foi uma treta gigantesca pra fazer, né? Aí foi muita confusão, né? Esse clipe foi realmente o melhor clipe que já tentamos fazer, né? No fim não fizemos, mas de Scorpiana. Mas foi outro aprendizado gigantesco, né? Foi o maior aprendizado. E foi um aprendizado em várias etapas, eu vou explicar pra vocês. Por quê? Primeiro, o clipe ele não era pra ser como ele saiu. Aquele clipe foi uma segunda versão que a gente teve que fazer pra realmente, tipo, de um jeito que a gente conseguisse colocar tudo em prática. E uma das coisas que é legal a gente ressaltar aqui é que quando você tem equipamento limitado, equipe limitada, é sempre bom você pensar em coisas que estão dentro da sua área ali, que é uma coisa executável. No nosso caso, o clipe era executável, mas ainda assim ele já fugia um pouco. É uma coisa que eu sinto que a gente precisaria de mais equipe para realmente conseguir montar tudo, desmontar tudo, gravar tudo com o tempo que a gente tinha. Porque olhando de volta para aquele dia, eu tenho certeza que a gente não ia conseguir gravar tudo. A gente queria aplicar uma coisa de boa sorte naquele momento. E a gente não tinha equipe. E agora que falando aqui eu percebo que realmente não ia dar tempo de gravar tudo e realmente precisava de mais gente para montar, para desmontar, descarregar, carregar, enfim. Continuando no que aconteceu. A gente tinha a gente tinha feito a visita técnica, só que a gente fez a visita técnica em torno de umas 5, 6 horas da tarde. E a gente iria gravar o dia inteiro. E a gente chegou lá às 10 horas da manhã.
E pra gente começar a gravar, tinha um daqueles ar-condicionado. E o que acontecia? O sol ele passava ali e a luz projetava onde a gente estava gravando. E tinha muitos desses ar-condicionados e não tinha como tapar o ar-condicionado. Ou seja, a iluminação acabou estragando, mas aí já tinha sido feito o pagamento, já tinha sido locado os equipamentos, já tinha sido basicamente feito tudo, era só chegar e gravar. E a iluminação estragou totalmente, né? Ou era um seja, fator que a gente não contava nada com isso. Então, isso depende muito, meu mano Drive, porque quantos dias ele perguntou quantos dias a gente leva pra gravar. Isso depende muito do videoclipe. Tem certos videoclipes que a gente consegue desenrolar em um dia, tem certos videoclipes que a gente às vezes divide em duas, 3 diárias, como foi o caso de, por exemplo, Não Faz Assim. E tem certos videoclipes, que nem esse último que a gente lançou, que é o Mente, que a gente tinha 6 horas e simplesmente tinha que desenrolar tudo ali. Né? Eu acho que esse é o lance que a gente tá querendo mostrar pra vocês aqui na live, né? Porque a gente errou em muitos clipes, mas esses erros a gente conseguiu aprender muito com isso e fez com que a gente conseguisse planejar cada vez mais os nossos takes, os nossos clipes. Então, a partir disso, a gente conseguiu planejar, não, a gente vai gravar em um dia, vamos gravar em um dia, só que vai ter tal coisa. Vão ser esses tipos de cenas, vão ser master, essas coisas, porque a gente sabe o quanto tempo vai demorar. É já de saber quanto tempo vai demorar. A gente sabe que vai ter um atraso quando a gente chegar, a gente sabe que alguém vai atrasar, a gente já tá contando com isso, entendeu? Então a gente já sabe mais ou menos muitas vezes não é nem culpa das pessoas, às vezes a gente mesmo acaba atrasando por trânsito, por qualquer outro motivo. E de qualquer jeito, a lição principal que eu queria que vocês tirassem de Scorpiana é: sempre se atentem a tudo quando vocês forem fazer a visita técnica, porque no fim de tudo a gente não se atentou à iluminação, a gente não tinha se atentado também a isso da complexidade dos takes que a gente estava gravando. É outro motivo pelo qual tenho quase certeza que não daria certo esse clipe. E tamanho da equipe, a gente não tinha levado comida, e são todas essas coisas que vocês precisam se atentar. Sempre planeja tudo com mais nível de detalhe possível, para vocês não terem imprevistos que nem a gente teve ali naquela hora. É isso aí. O Mano Drive falou assim, quantos dias vocês levam para gravar, mas só colocando uma base para vocês, normalmente a gente sempre tá separando. A gente então não 10, né? A gente não quer. Normalmente a gente leva umas 8 horas a 10 horas para gravar um clipe. Esse último a gente levou 10 horas para gravar um clipe todo. Só que a gente tinha um único cenário com posições de iluminação diferentes. Então isso também facilita mais. Mas você tem que montar cenários, você tem que montar diversas iluminações em diversos cenários. Você não passa de mais de 3 cenários conseguindo gravar em menos de 8 horas. Uns 3, 4 cenários você grava em 8 a 10 horas. Exatamente. Então assim, são muitos cenários para você gravar naquele dia, né? Então você tem que dividir isso. E aí também já entra uma outra coisa, que vamos supor, você quer fazer um clipe que parece um curta-metragem, tipo um filminho mesmo, com diálogo, com cenas em vários lugares, várias coisas acontecendo. Cara, um cenário desses, você realmente já vai precisar de mais de um dia. Porque você às vezes até, beleza, vou ficar lá 14 horas gravando direto. Vai daqui, vai pra lá, pega tudo, vou pro outro lado da cidade, vou pra próxima locação, chama todo mundo. Mas cara, é completamente inviável. As pessoas acabam ficando exaustas, você também, todo mundo, né, acaba ficando exausto. E acaba comprometendo muito a qualidade. Então é que nem a gente tinha dito, né, que depende muito do tipo de trabalho que você está fazendo. Depende da complexidade. E a gente tá falando que a gente precisa de equipe, que a gente precisa de tempo, que a gente precisa de várias coisas, mas o que eu quero passar para vocês, a gente não tirou o foco de vocês, artistas que querem aprender a se gravar sem depender desse tipo de coisa. Então é pegar esses ensinamentos, pegar coisas que saem fora do nosso controle, questões de tempo, questões de pessoas, e tentar
colocar isso dentro do nosso controle. E tentar colocar coisas mais simples. Sempre o menos é mais. Sempre o menos é mais. Por exemplo... A gente queria fazer coisas grandes que estavam fora do nosso controle. A gente errou. A gente queria... Sempre quando a gente queria fazer coisas a mais da nossa capacidade, a gente errou. Então, porque a gente achava que a gente precisava fazer algo gigantesco para realmente aplicar... para ficar satisfeito, né? Para ficar satisfeito, mas não. A gente aprendeu os nossos clipes mais simples acabaram saindo tão bons quanto os mais complexos, mais caros, por assim dizer. Então é uma coisa muito de... Se você tem aquilo, a gente sempre volta nisso, mas se você tem uma ideia boa, você sabendo meio que planejar o que você vai precisar para executar essa ideia, e você executar ela bem feita, o seu clipe não vai ficar pior do que um clipe que custou 30 mil, 20 mil, porque eles são bons de jeitos diferentes, né? Eu já tive experiência de sets que eu vi que foram gastos 25 mil para apenas um dia. Esse trabalho foi do Costa Gold, que eu fui fazer um making off, e o clipe não saiu tão... Assim, comparando com outras produções mais baratas. Do próprio Costa, inclusive. Do próprio Costa. Mais baratos, com ideias que eles sempre trazem ideias diferentes também, saíram muito melhores. Então, não é questão do dinheiro investido ali no trabalho, né? Equipe, não é questão de nada disso, né? É uma questão mais de saber, de aplicar bem as coisas simples, aplicar bem os equipamentos, saber... aplicar bem as técnicas, né? Saber aplicar as técnicas. A iluminação. E de novo, você tendo... o objetivo dessa live aqui é para vocês terem essa nossa bagagem de coisas onde a gente realmente acabou errando por organização ou falta de organização, né? Não vimos a previsão do tempo, não conseguimos ver o lugar certinho e às vezes também não conferimos autorização, e são coisas assim que você sabendo essas etapas do planejamento, vocês conseguem desenrolar uma coisa mais independente, porque vocês não vão correr esses riscos que a gente já errou nessa parte, né? Eu tenho certeza que a gente tá muito mais hoje sabendo o que vai fazer, a gente tá muito mais sabendo quais são as dificuldades de cada coisa. Sabendo setar a expectativa que a gente tem. Porque a gente sempre ficou também esperando certas pessoas, esperando certas equipes, certos objetos de cena, certos cenários e tudo mais. E a gente viu que se não tem dinheiro, você não consegue essas coisas muito fáceis, né? E mesmo tendo dinheiro, é difícil arrumar. Continua difícil, Então, a gente é uma produtora também que é independente, a gente também faz as próprias coisas por nós mesmos. E a gente começou a querer sempre circular isso, né? Como que eu vou aplicar um cenário simples e fazer um negócio legal? A gente começou a extrair o melhor desse artifício, que é a simplicidade, que são cenários públicos, são cenários que você consegue ter por exemplo, também, a partir disso, em todos, a gente gosta de chamar que a partir do preta, né? Porque a partir de preta, todos esses erros, de ver previsão de tempo, ver autorização de lugar, ver locomoção, como as pessoas fazer um negócio mais simples. Coisas simples com ideias mais criativas. Foi a partir de preta a gente realmente não teve mais esse tipo de problema. Por exemplo, o lance da autorização do lugar. Para gravar Carmen Não Faz Assim, a gente já tinha conseguido a autorização do bar, a gente já tinha visto o horário certinho, que era legal para não atrapalhar eles lá. E não só isso, a gente já começou a planejar melhor a nossa iluminação. A primeira coisa que a gente sempre ia ver quando uma ideia, por exemplo, esse de Boa Sorte, a gente precisava ter controle total da iluminação. Primeira coisa que a gente viu na locação, na visita técnica eu quero ver se tem controle total de iluminação. Exatamente. E tinha duas frestinhas lá em cima que iam dar iluminação. A gente falou, tem como tapar isso. Vamos tapar isso daí. Então... E já vê isso na visita técnica também. Ou seja, realmente errando pra gente não cometer de novo esses mesmos erros, né? E passando pra vocês isso daí mesmo, galera.
apliquem o simples, tentam fazer coisas diferentes e simples, porque tem opção sim, a gente tá, cada vez mais a gente vai aplicar pra gente aqui, próximas produções que vocês vão ver, vão ser coisas mais simples, só que bem executadas. Mesmo que a gente for ter que investir em alguma coisa, vai ser investir numa coisa que é certeira. Tipo, a gente precisou de um estúdio. Beleza, a gente vai precisar de um estúdio. O que o estúdio vai prover pra gente? Isso. Beleza, é muito mais fatores positivos do que negativos. Então, mano, vamos investir porque vai ser uma coisa que vai somar pro nosso clipe, não vai atrapalhar. Então, porque às vezes, igual a Butterfly que eu aluguei, que é o difusor que eu falei pra vocês, que é tampar o som, né? Eu aluguei e a gente não usou. Então... E não usou nem por causa do equipamento. O equipamento seria útil naquele lugar, só que o lugar não tinha autorização. Então a gente, pra ver que não é... Nem quando você tem o dinheiro pra investir, não é aí que vai dar certo. Pelo contrário, é você sabendo o que investir. Eu preciso investir em tal coisa. E como também, né? Como investir, né? Porque às vezes essa Butterfly que você alugou, você poderia ter alugado, sei lá, um rebatedor para usar no parque, por exemplo. Que é onde foi gravado o clipe. Ou seja, são coisas que é sempre vocês saberem setar suas expectativas, saberem planejar certinho, ver coisas simples também, porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo por causa de coisas simples, que nem vaga de estacionamento de carro, lugar para ir no banheiro na locação, energia elétrica, previsão do tempo. A gente já perdeu um dia de clipe por causa que no dia que a gente ia gravar ia chover e a gente não tinha visto a previsão do tempo. Ou seja, são várias coisas que são simples, mas elas realmente influenciam, e é uma coisa que você tem que estar se atentando. Autorização do lugar, tentar reduzir o mínimo de imprevistos e referente à locação que você vai estar gravando e coisas desse tipo, né? Um negócio bem legal que a gente aprendeu disso tudo é que a gente agora acaba gravando mais coisas internas, né? Em ambientes mais controlados, com energia, controle total da iluminação, tempo também indeterminado. Você pode ficar quanto tempo você quiser ali, dependendo das pessoas que vão participar, né? Você também tem a questão das pessoas que vão participar, os atores e modelos e etc. Mas você tendo controle de tempo, controle de iluminação, você consegue ter mais sobra ali para errar, para executar novamente. Então isso é muito importante, e a gente está trazendo cada vez mais, né, esses ambientes internos para fazer nossas produções. Pô, valeu, meu mano. É nóis, mano. Ele falou que assistiu alguns clipes nossos. A gente vai lançar um segunda-feira, mano, se você tiver também na disposição. Diga-se de passagem, eu acho que do Gemini eu falo com certeza, né? É que, pô, Preto é um clipe do caralho, mas do Gemini é o nosso melhor clipe, real. Então confere lá que o bagulho tá brabo. Tem o da Lua, você conhece o da Lua? O da Lua vai participar desse som aí com a gente, já participou, né, inclusive. E é isso aí, rapaziada. Bom, a nossa live tá chegando ao fim. Quero agradecer novamente, né? A gente fez ontem também outra live. O Mano Drive tá acompanhando a gente sempre aqui. O Pavarini também voltou a acompanhar. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Hoje não teve muitas pessoas, mas eu com certeza não é isso que vai fazer a gente passar mais conhecimento ou menos conhecimento. Eu quero que vocês realmente... As pessoas que estão aqui, eu quero que vocês aprendam a fazer as suas próprias produções sem depender de ninguém. Então, absorvam ao máximo, sempre acompanhem a gente, porque tem muito conteúdo aqui para passar ainda, tem muita coisa que a gente anotou para falar para vocês nas próximas lives. Então, é isso. Até a próxima live. Vai ficar, nossa série Grave Você Mesmo vai chegando ao fim. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Boa noite pra geral. É nóis. Falou.